parte 3. Como podemos evitar palavras impulsivas e controlar nossa língua? Está em Tiago 3, do 5 ao 10. Assim também, a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Como ela bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos pessoas feitas à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é correto que essas coisas sejam assim. Então, irmãs, Tiago, que ele está falando aqui, ele está comparando a língua a uma fagulha que a gente pode incendiar, né, uma floresta inteira. Esse é o poder das palavras. As palavras impulsivas, ela tem potencial de causar grandes danos, né? Às vezes é uma palavra que gera uma quebra de relacionamento, uma confusão familiar, né? Ele também denuncia a hipocrisia do uso do duplo da língua. Abençoamos a Deus e ao mesmo tempo ferimos os irmãos, né? Os outros, o próximo. E Deus nos ensinou a abençoar, a amar os nossos irmãos. Então temos que tomar cuidado com essa hipocrisia. A mesma língua que louva a Deus não pode ser a mesma língua que fere aqueles que Deus mandou nós amarmos, né? A nossa obediência a Deus, nós precisamos pensar sobre isso. A raiz do problema não está apenas na língua, mas no coração. Em Mateus 12, 34, a boca fala do que está cheio o coração. Irmãs, o nosso coração é enganoso, então nós temos que tomar cuidado. Em Provérbios 15:1, a resposta branda, ela desvia o furor, mas a palavra ríspida, ela desperta a ira. Esse provérbio, irmãs, ele mostra que a maneira como falamos influencia diretamente as reações das pessoas. E às vezes a gente fala uma coisa, a pessoa responde, a gente fala, nossa, a pessoa foi grossa comigo, mas será que eu não fui grossa com ela primeiro? Será que o que eu falei não machucou essa pessoa, essa mulher? Né? E agora eu quero que ela tenha uma palavra branda, mas a minha palavra com ela não foi branda. A mulher sábia, ela escolhe palavras calmas, mesmo em momentos difíceis. Mesmo em momentos difíceis, irmãos, onde, né, às vezes o marido ali está mais nervoso, às vezes os filhos, né, estão irritados, ou os amigos estão nervosos com alguma situação, e é essa hora que a mulher sábia, ela chega para apaziguar, para ter palavras calmas, para equilibrar. Isso não significa, irmã, ser passiva, né? Não significa que nós não vamos responder, que nós não vamos pensar, que nós não vamos falar, mas significa que nós vamos responder como mulheres sábias, com mansidão, com sabedoria, em vez de responder com impulsividade, com raiva e acabar falando palavras que não são palavras vindas aí de uma orientação espiritual, mas são palavras motivadas pela emoção, pela carne. Então, irmãs, Provérbio nos mostra como a nossa palavra pode influenciar a reação das pessoas. Como evitar palavras impulsivas e controlar a língua? Ore por autocontrole diariamente, irmãs, não é uma vez, é diariamente, né? A nossa luta é contra a carne, né? E essa luta, ela é diária, a carne quer uma coisa, o espírito quer outra. Então, a língua, ela é indomável por força humana. Ela quer muitas vezes responder, né, à mesma altura ou até numa medida maior, de uma forma ríspida, mas é o Espírito Santo que produz o domínio próprio e nos orienta a ter calma, a responder de uma forma branda.
Então ore como Davi. Põe o guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Em Salmo 141, 3. Pare e pense antes de falar. Pratique o princípio: se não posso falar com amor, é melhor esperar. E reflita, irmãs, isso é necessário agora, porque muitas vezes nós temos que falar, nós temos razão, né? Mas tem que saber o momento de falar. Qual é o tempo para falar? Esse é o momento. Está sendo dito com sabedoria e amor, que é assim que Jesus nos ensinou. Se é uma correção, se é um confronto, eu estou preparada para falar em amor agora? Isso vai construir o que eu tenho a dizer? Vai servir para edificar, para construir, ou vai destruir a vida do meu irmão? Então são reflexões que a gente pode fazer antes de falar. Alimente o coração com a palavra de Deus. A boca fala do que o coração está cheio, em Lucas 6,45. Uma mulher que busca a Deus diariamente, ela enche sua mente com verdade e graça. E isso automaticamente vai refletir nas suas palavras. Cultive o silêncio sábio, nem tudo precisa ser dito. Muitas vezes o silêncio é uma forma de sabedoria. Até o tolo, quando se cala, é dito por sábio. Nós lemos agora em Provérbios. Pratique, irmão, o arrependimento e o recomeço. Se falhar, peça perdão rapidamente e ore para que Deus transforme sua maneira de se comunicar. Cada erro pode se tornar uma oportunidade de crescimento espiritual e cura nos relacionamentos. Então, irmãs, nós podemos aplicar essa prática no nosso lar, né? Use palavras que tragam paz, mesmo em momentos de conflitos, né? A gente pode profetizar, né? Na minha casa, eu falo com sabedoria, os meus filhos são sábios, meu marido são sábio, a minha casa é uma casa de paz, é uma casa de harmonia, né? Aqui nós somos pessoas equilibradas, nós sabemos o momento de falar. Na igreja, edifique outras irmãs com palavras de encorajamento. Não fofoca ou crítica, mas encorajem, abençoe as irmãs, né? Digam: Deus te abençoe, você consegue, Deus é contigo. Nas redes sociais, antes de postar ou comentar, pense: isso glorifica a Deus? Atenção, irmãs, nas redes sociais, às vezes a gente vê algumas coisas e já sai curtindo, mas será que isso vai glorificar a Deus? Nós temos que prestar muita atenção. Senhor, vamos orar, irmãs. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem nos ensinado, ó Pai, a buscar um espírito de domínio da nossa língua, Senhor. Nos ajude a controlar nossa língua, purifica o nosso coração e transforma a nossa boca, Pai, que seja um canal de bênção e não de maldição, que venhamos falar em amor, ó Pai, palavras que edificam, Pai, o nosso lar, a vida dos nossos irmãos, dos nossos amigos. Nos ensina, Pai, a falar com sabedoria, com mansidão, a ter domínio, Pai, nas nossas palavras, né? A evitar os impulsos, ó Pai, a controlar as emoções. Só o Senhor, Pai, pode nos ajudar a ser essa mulher sábia, Pai. Nossa, Pai, te pedimos, ó Pai, essa sabedoria, em nome de Jesus. Amém.